Aqui quem vos fala é o pregador missionário Miguelzinho. Quero estar confirmando a minha presença. O profetinha Miguel foi barrado pelo conselho tutelar. Mas se o profetinha Miguel pregava desde os 3 anos de idade, quem está por trás do profetinha Miguel? Algumas pessoas cogitam que são uma trupe de pastores que está por trás do profetinha Miguel. Outros já acham que são os pais de Miguel que estão por trás, usando o próprio filho para se enriquecer. Nesse vídeo, Paulo do canal, no entanto, faz um dossiê investigativo e chega a possível pessoa que está por trás manipulando o Miguel Oliveira. Todos diziam que a verdade uma hora ia aparecer, e ela apareceu, e você vai ver tudo isso agora. Se você quer ficar por dentro de tudo que acontece no meio gospel e também na grande mídia, se inscreva agora em nosso canal, ative o sininho para receber todas as nossas notificações, dê um toque no botão curtir para nos apoiar, e sem muita demora, vamos ao vídeo. O profetinha Miguel já está nos altares das igrejas pentecostais e neopentecostais de Carapicuíba há mais ou menos 2 anos e meio de idade. Confira. Uma criança que tinha tudo para ser um exímio pregador do evangelho acabou se tornando uma espécie de falso profeta, onde acaba atraindo muito dinheiro. Paulo de Souza, do canal, no entanto, fez um dossiê investigativo e trouxe muitos detalhes da vida do profetinha Miguel que você jamais imaginaria que teria acontecido. Confira. Para entendermos o fenômeno Miguel Oliveira, precisamos entender os pais de Miguel Oliveira. Essa mulher se chama Érica de Jesus Oliveira. Ela é mãe de Miguel e seus irmãos. O nome Miguel é em homenagem ao pai, este homem que você vê na foto com ela antes da fama do menino. Seu nome é Miguel Marcelo Dias. Um homem até trabalhador, mas segundo fontes, que sempre teve problemas com bebida. Daqui a pouco vocês saberão qual a postura do pai em relação ao sucesso do filho. Mas desde já é importante vocês entenderem que não existe outra pessoa por trás do Miguel que senão a sua mãe. Ela é a criadora desse personagem folclórico evangélico. Diferente do que Miguel conta em suas mensagens, o rapaz nunca congregou na Deus é Amor. Apesar de toda a sua família, por parte de mãe, ser evangélica, sua mãe nunca gostou de igreja. Essa senhora, na foto, é a avó de Miguel, mãe de sua mãe. Ela tinha em casa muitas fitas e DVDs de mensagens. Como Miguel passava muitas horas com ela, Miguel era constantemente exposto durante vários dias e várias horas a pregadores e suas mensagens e cantores. Foi aprendendo, como um papagaio, a reproduzir tudo que via na TV dentro da igreja. O menino, de fato, sempre teve um amor ardente em estar nos púlpitos, cantando ou imitando os pregadores que via na TV. E poderia ter se tornado, ao seu tempo, um grande pregador, se não fosse uma pessoa, sua própria mãe. Pois Érica vivia um relacionamento conturbado com o pai de Miguel, que apesar de ser um homem trabalhador, como já comentamos, sempre foi um homem dado à bebida e porta de bar. Érica, a mãe de Miguel, ficava visitando igrejas quando as coisas estavam difíceis para o lado dela, sobretudo a igreja de sua própria mãe, onde a sua mãe é bem atuante. Mas quando Miguel nasceu, diferente do que é contado, ela nem em igreja estava. Como dito, aos 2 anos de idade, Miguel passou a ser levado por um parente à igreja de sua avó, onde lá ele passou a finalmente poder imitar diante de todos os pregadores que via na TV. Em uma das crises no casamento dela, ela começou a frequentar a igreja da família novamente. Entretanto, como ela costumava viver, segundo fontes, uma vida não muito evangélica, uma pessoa chamou sua atenção. Érica não gostou e, de pirraça, também proibiu que Miguel continuasse sendo levado para a igreja da avó, o que deixou todos muito tristes, incluindo o próprio Miguel. Sua mãe, nesse período, ali quando ele tinha 2 anos e pouco, se encontrava numa situação muito difícil financeiramente
E é aí que entra o pulo não do gato, mas da onça. Ela passa a levar o Miguel vestido de terninho, cantando em diversas igrejas. E como uma espécie de mãe de Miss, onde o menino chegava, ela dava um jeito de fazer o menino ter alguma oportunidade. Sempre proclamando aos quatro ventos, seja nas suas redes sociais, em seus status, ou até mesmo diretamente ao entrar na igreja. Olha, o meu filho canta, hein? O meu filho canta. Dá uma oportunidade para o meu filho. E o menino cantava, e as pessoas vendo o menininho ali, com muita ousadia, imitando os pregadores que via na TV, corretamente, com aquela vozinha de criança, comove. Só que, como eu disse, aí é que entra o pulo da onça. Miguel passou a não só cantar, mas antes de cantar e durante a melodia, como uma espécie de ministração, ele dava um pequeno testemunho. E que testemunho era esse? O testemunho que ele nasceu cego, surdo, mudo, sem as cordas vocais, mas foi curado por uma oração da sua mãe, que, diante de tamanho milagre, sua mãe teve que largar o espiritismo, para não dizer o candomblé, e seguir o caminho da igreja evangélica. Porém, como eu disse, o pulo da onça, tudo isso foi treinado por sua mãe. Sua mãe é a grande mentora desse personagem. Miguel, quando ele conta essa história em um podcast, ele não está mentindo. Ele, de fato, quer acreditar naquilo. Hoje, eu tenho para mim que ele passa a se questionar. Mas chegaremos nesse ponto do porquê que ele não diz a verdade. Sua mãe, antes, não se sabe ainda o motivo. Sabe-se que ela estava numa situação financeira muito difícil e por conhecer bastante de igreja evangélica, por ver vários falsos testemunhos, deve ter visto em algum lugar, deve ter visto na internet a ascensão de outros pregadores mirins também. Não sei se a Vitória Souza naquele momento estava começando a ter muita agenda, já como pregadora mirim. Tem aquele Macaulay Culkin também, nesse mesmo período. E a família tendo a vida social mudada por conta das agendas. Eu acredito que ela viu. Todos são do interior de São Paulo. Todos esses pregadores mirins, você pode observar, são do interior de São Paulo. Eu acredito que ela viu a oportunidade. Poxa, meu filho tem talento. Como um pai de um Neymar. Vou explorar isso. Só que a verdade dentro de igreja pentecostal e neopentecostal nunca é o suficiente. Não basta apenas o talento. O povo quer o David Copperfield. O povo quer a reveladura. Então ela inventa esse testemunho falso, ela chama o Miguel. Tudo isso que eu estou te falando são de pessoas extremamente próximas. Ela chama o Miguel dentro de casa e o instrui. Miguel, você é um fruto de milagre. Você é um milagre, Miguel. Um menino de 2 anos e pouco. Deus curou você. Isso que você vê esses pregadores falando aconteceu com você. Você é um escolhido, Miguel. Miguel, você não falava. Miguel, você não andava. Miguel, você não enxergava. Deus curou você através da minha oração. E diante dessa enorme maravilha, eu tive que me render ao poder imenso do Evangelho. Miguel começou a acreditar e repetia isso. E convenhamos, cara, um menino de 2 anos e pouco, com o microfone na mão, com trejeitos de adulto, mas ainda assim com as características de um pequeno, dizendo algo tão forte, emociona muita gente. Não precisa ser verdade. E aí, diante da emoção, vinha a oferta. Nesse tempo, sua mãe mentia para todo mundo, dizendo que congregava numa igreja chamada Labareda de Fogo, quando na verdade não estava em igreja nenhuma. Sua mãe rodava de igreja em igreja, dando esse testemunho mentiroso do filho. E a regra era bem simples. A igreja que desse uma oferta, eles voltavam. A igreja que não pagasse nada, eles nunca mais voltavam. O pequeno Pablo Miguel começa a ficar conhecido nas igrejas pentecostais, neopentecostais de Carapicuíba e região. E ainda com 3 aninhos de idade, Miguel participa de um evento na igreja do pastor Marcinho. É quando ele conhece Jorginho de Xerém. Nessa época, o pai do Miguel não estava nem aí para a vida que o filho levava ou onde sua mulher estava com a criança. Ele só trabalhava para sustentar a casa e encher a cara no boteco. E quando ia para casa, sua esposa e o seu filho já estavam em alguma igreja por aí. Nesse período,
A vida deles era cheia de idas e vindas. Érica, a mãe de Miguel, precisava congregar na igreja da família para fazer a agenda do Miguel. Quando ela conseguia uma agenda extensa, saía do ministério e ia viver em alguma outra igreja que desse mais atenção e oportunidade ao pequeno Miguel. A família não sabia do testemunho mentiroso de Miguel. Eles só tiveram conhecimento depois do podcast e já desmentiram tudo, mas as pessoas seguem querendo acreditar nisso. As agendas começaram a ficar mais extensas. Miguel passa a contar seu testemunho em lugares cada vez maiores. É quando eles passam um tempo com essa pastora. Seu nome é Luciana. Ela é bastante conhecida na região. Ela começa a dar legitimidade ao ministério de Miguel e montar suas agendas de forma mais profissional. E aí, conforme o Miguel vai crescendo e vai pregando em diversos lugares, ele vai pregar em uma igreja que na época era bem conhecida, que era a Igreja dos Anões, a igreja do anão Marquinhos e a sua esposa. Lembra desse casal? Ele era o anão Marquinhos, que ficava no balanço geral. E, inclusive, vocês parem de ficar me comparando com ele. Segundo fontes, a vida desse casal, que tinha até uma igreja na época, foi completamente destruída por Agenor Duque. Mas um dia eu conto essa história aqui. Seja como for, nesse momento, eles eram pessoas com grande abertura na mídia e uma rede de contatos imensa. Eles começaram a abrir novas oportunidades para Miguel e fechar agendas. Certamente com alguma porcentagem envolvida nisso. Atualmente o casal está separado e a Igreja dos Anões acabou. Tudo foi montado aos poucos, de acordo com a demanda. A estrada se dá à medida que você caminha. Então no início era Pablo Miguel, o cantor. Depois Levita Miguel. Depois ainda Missionário Miguelzinho. Um nome bem horrível por sinal. Até chegar na formação desse Transformer atual, que é o Profeta Miguel. Pequeno e falso profeta este que àquela altura já sustentava a família toda, com exceção da sua irmã mais velha, que rompeu com a mãe. Não se sabe ainda o motivo, mas não consegue nem falar com a mãe. Parece que ela não suporta a mãe. A irmã do Miguel, a irmã mais velha dele, não fala com a própria mãe, a mãe do Miguel. Já entendeu. Como uma mulher, uma menina mais velha, né, já entendeu o quão tóxica é essa mulher na vida de todos em volta. Você vai compreender por que eu estou falando isso. É depois da passagem de Miguel na Igreja dos Anões que a mãe percebe que há uma comoção muito maior quando Miguel fala do que quando Miguel canta. Que a oferta também era mais expressiva quando Miguel fala mais do que apenas cantava. E ela começa a treiná-lo para pregar em vez de cantar. De modo que passa-se então, a partir da Igreja dos Anões, a anunciar Miguel agora como pregador. Miguel agora não é cantor. Aos poucos ele vai deixando a imagem de cantor de lado e vai voltando-se apenas para a pregação. Então, seja nas redes sociais da mãe ou nas agendas ali feitas pelo anão Marquinhos, ele vai sendo oferecido como um pregador. Miguel é uma vítima de sua própria família, pois todos passam a ser sustentados por suas agendas. Como eu disse, com exceção da irmã mais velha. O pai não trabalha mais, a mãe não trabalha e Miguel larga os estudos. Mas aos poucos Miguel vai entendendo como é que as coisas funcionam. Afinal de contas, ele tem 14 anos. Ele ainda não responde por si. Essa é uma verdade. Mas ele já sabe que o que ele está fazendo é uma mentira, é um engano. Só que ele gosta. Ele aprendeu a gostar agora do dinheiro, do reconhecimento, da fama, do engajamento, das agendas, da bajulação. E aos poucos, aquele menino que tinha um enorme chamado para pregar a palavra vai sendo deixado num baú, onde não sabemos se ele vai conseguir ainda sair de lá algum dia. Pois Miguel vai dando vazão a esse personagem, esse falso profeta que as pessoas tanto clamam. Miguel tornou-se precocemente um falso profeta. Miguel quase sempre viaja apenas com a companhia de um dos irmãos, que ele apresenta como amigo. A mãe só vai quando a igreja ou o local exige. Conforme o sucesso de seu falso testemunho vai repercutindo fora do nicho religioso, as pessoas começam a pedir que ele apresente algum laudo, exame, ou o que fosse que comprovasse esse tal milagre extraordinário da medicina. É quando a mãe cria uma jogada que ao mesmo tempo é genial, ao mesmo tempo é de extrema maldade. Mas antes de chegarmos nesse ponto, é importante entender
mais uma vez o seguinte: Miguel não tinha igreja. Bem ao contrário do que ele sempre pregou. Você tem que ter pastor, você tem que ter pastor. O pastor Marcinho, que é outro picareta também, apenas acolhe Miguel quando percebe que o jovem está tendo bastante destaque na região. Carapicuíba, Osasco, toda aquela região ali. E aí o pastor Marcinho, antes da explosão de Miguel Oliveira, diz: fiquem aqui na minha igreja, porque eu tenho muitos contatos. Ele quer lucrar, né? Ele quer meio que empresariar, tendo a sua porcentagem, evidentemente. Então, com a da realização de um dos maiores sonhos do Miguel, eles conseguem convencer a mãe do Miguel, que é sempre quem está por trás de tudo, a irem para a igreja do pastor Marcinho. Mas isso tem um ano e pouco que eles estão lá. Não tem muito tempo, não. E que promessa é essa? Tivemos que parar o vídeo por aqui e ainda não foi mostrado nem um terço do que a mãe do profetinha Miguel acabou fazendo, e você vai se surpreender com o decorrer desse vídeo. Basta acessar o canal, no entanto, de Paulo de Souza. Vou estar deixando o link na descrição desse vídeo e no primeiro comentário, para que você possa assistir o desfecho surreal desse vídeo. Se você chegou até o final desse vídeo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho e coloque para receber todas as nossas notificações. Dê um toque no botão curtir para nos apoiar. Esse é o canal Mover Gospel e eu espero por você aqui no próximo vídeo.